povo! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês têm passado? Tudo belezinha? Eu espero que sim. Estava com saudade de vocês, afinal de contas, já faz aí uma semana que a gente não conversa, né? Na aula passada, nós falamos aí sobre fatores e elementos do clima, né? O que vai influenciar o clima. E hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que foi tão gostosa, né? Que eu até me molhei demais, porque choveu demais na última aula. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana, que é a influência dos movimentos da Terra no clima. Então, como é que vai influenciar os movimentos que o nosso planeta faz ao redor do Sol ou em torno de si mesmo, né? Como é que isso vai influenciar na nossa sensação de calor ou de frio? E até mesmo a gente vai entender, né? A gente vai pesquisar aí, vocês vão descobrir. Hoje tudo vai fazer sentido aí, todas as peças vão se encaixar porque você vai perceber por que é que no verão faz calor e no inverno faz frio. Isso é muito legal. A gente também vai falar um pouquinho aí sobre algumas coisas que acontecem na natureza, né? Que são provocadas pelo clima e também, né, pela ação do homem, pela ação antrópica. Lembra que eu falei? Ação do homem e ação antrópica são ali, ó, a mesma coisa. Então, hoje vocês vão ver um pouquinho como acontecem os furacões, por exemplo, um evento que chama Ilhas de Calor. Vocês vão descobrir por que acontecem as ilhas de calor e os furacões e os tornados. Preparados? Vamos embarcar comigo em mais essa jornada? Ó, façam as malinhas de vocês e vem comigo, galera! Vamos viajar. E aí, já estão acomodados? Já estão confortáveis aí? Pegaram o baldinho de pipoca, o refrigerante, ou o cafezinho com leite, o Toddy, o chazinho? Ai, acho que me deu fome. Já estão preparados para a gente começar a aula de hoje? Eu estou, hein? Estou aqui, ó, preparadíssima. E para a gente começar aí a nossa viagem aí nos conteúdos de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as zonas térmicas da Terra. Eu não sei se eu já falei isso com vocês esse ano, mas vamos retomar ou vamos aprender aí as zonas térmicas da Terra. Bom, o nosso planeta, ele tem três áreas bem específicas. Eu já falei para vocês sobre a linha do Equador, não foi? Então, a linha do Equador, ela vai dividir a Terra ao meio, certo? Não é que ela vai partir, não. Ela é uma linha imaginária. E aí, nós temos também os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, essas três linhas imaginárias, elas vão delimitar, elas vão marcar um pedaço do globo terrestre que a gente chama de zona intertropical. Alguns livros falam zona tropical, então é tudo a mesma coisa. Vou pegar meu globo aqui, tá bom? Aí eu já explico melhor, vocês vão conseguir visualizar e vai ficar mais interessante. Só um minuto, não sai daí, é vapt-vupt. Olha, já estou aqui com o meu globo. Então, hoje eu peguei um globo maior para vocês conseguirem ver assim com mais clareza, certo? Então, vamos lá, vou ficar até de lado aqui, ó. Então, nós temos aqui o planeta Terra, né? Esse daqui é um globo diferente, porque ele é vintage, então ele não é azulzinho igual o outro que vocês estão acostumados. Mas, olha, nós temos aqui no centro, linha do Equador. E os trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Essa faixa aqui, olha, no centro, é o que a gente chama de zona intertropical. Por que zona intertropical? Porque fica entre
os trópicos. Então, inter, dentro dos trópicos, no espaço dos trópicos. Então, essa região aqui, ó, do globo, ela é a chamada zona intertropical. Aí você fala, e daí, professora, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que essas zonas aqui, a zona intertropical, é a parte com os climas mais quentes do planeta. E aí, nessa região aqui, nós vamos ter dois climas bem característicos, que é o clima tropical, porque está na zona intertropical, então é o clima tropical, e o clima equatorial, porque lembra da linha do Equador? Então, os que estão mais pertinho aqui da linha do Equador, clima equatorial e depois clima tropical. Passando, né? Deixei os trópicos aqui. Nessa região aqui, abaixo do trópico de Capricórnio e do trópico de Câncer, nós temos o que a gente chama de zona temperada. Então, a zona temperada, aí você fala, por que ela é temperada? Ela é salgada? Ela tem pimenta? Não, é porque temperada é a mistura. Quando a gente fala temperar, é misturar. Então, ela é a mistura entre a área mais quente e a área mais fria do planeta. Então, o que fica aqui entre os polos e os trópicos é a zona temperada. Pois bem, a zona temperada, como ela fica ali no meio de uma região muito quente e uma região muito gelada, ela vai ter assim uma temperatura intermediária, ela vai ser mais morninha, a gente pode falar assim. Então, eu tenho temperaturas mais quentes, temperaturas mais amenas, né? Na zona temperada. Então, eu tenho zona temperada no hemisfério norte e zona temperada no hemisfério sul. Lembra? Norte, sul. Então, aqui no hemisfério sul e no hemisfério norte, zonas temperadas. Quais são os climas das zonas temperadas? Temos vários. Nós vamos ter o clima subtropical, e aí você fala, subtropical? Mas tropical não é dos trópicos. Subtropical é porque está abaixo, certo? Abaixo do trópico. Ou a gente pensa acima, mas a Terra não tem nem embaixo nem em cima. Então, subtropical é quando passa o trópico, né? Então, subtropical, né? Temos o clima temperado, que recebe o nome dessa zona climática. Clima temperado, temos o clima mediterrâneo, que é um clima assim, que fica na região do Mediterrâneo, em regiões litorâneas, que vocês vão ver depois. Temos também o clima desértico e o clima semiárido, aí nessas zonas temperadas. E por fim, nós temos as zonas polares, que ficam onde? Nos polos. Então, é aquela região onde é tudo congelado, onde é tudo muito frio. Se é tudo muito congelado, se é tudo muito frio, o que a gente vai ter? O clima polar, que é o clima mais frio do planeta. Pensa que parou por aí? Não parou por aí não, porque a gente também tem o clima frio de montanha, galera. Lembra na última aula que eu falei para vocês que quanto maior, né? Quanto maior a altitude, maior a altura aqui, mais frio vai ser? Muito bem, então imagina que tem uma montanha aqui. Lá no topo da montanha vai ser o quê? Frio. É por isso que no topo das grandes montanhas vai ter neve, né? E aí a gente assiste o filme, vê os alpinistas subindo a montanha e sempre vai ter neve lá. Por quê? Porque é tão alto que não consegue reter ali o calor do sol. E aí a gente diz o quê?
que é o clima frio de montanha. Por que frio de montanha? Porque é o frio que faz na montanha. Muito facinho isso, não é? Então, deixa eu pôr meu globo aqui. Então, vocês viram, né? Eu vou colocar um esquema melhor aqui atrás. Vocês viram que nós temos, então, o quê? Zonas térmicas. Zona intertropical, zona temperada e a zona polar. Certo, pessoal? Fechou aí? Guardou na cachuleta? Espero que sim, porque agora a gente vai falar do quê, do quê, do quê? Nós vamos falar dos movimentos da Terra, que vocês já devem ter visto lá em Ciências, mas a gente vai ver assim, ó, duas coisas bem bacanas que vão influenciar aí nos climas, que são, na verdade, as estações do ano. Olha, eu vou sair de novo. Hoje eu estou assim muito passeadeira. Vou aqui pegar meu globinho. Vapt-vupt de novo. Voltei. Olha, agora eu peguei um globo menor. Vocês devem estar achando esse globo estranho, porque todas as partes que ficam em verde nele fica transparente. Por quê? Porque a Pro tem aqui toda uma artimanha aqui de efeitos especiais, de chroma key. E aí, quando tudo que é verde vai ficar transparente. Imagina se eu pôr uma máscara verde, eu vou ficar transparente. Imagina que legal que ia ser. Qualquer dia eu vou fazer esse teste. Eu vou pegar um pano verde, vou fazer 2 buraquinhos assim, ó, e vou ficar só com os olhinhos assim, dando aula para vocês. Ainda vou fazer isso, gente. Vocês sabem que eu não tenho juízo, né? Então, nós temos aqui o planeta Terra. Prazer, Terra, Terra, alunos. Alunos, Terra, eles são os meus alunos. Alunos, essa daqui é a Terra. Muito bem, vocês já se conheciam? Oi, gente, tudo bem? Pois bem, vamos parar de palhaçada. Nós temos aqui o planeta Terra. Vocês sabem que a Terra faz 2 movimentos diferentes. Ela faz o quê? O movimento... Ai, minha Terra tá fazendo barulhinho. Ela faz o movimento de rotação, né? Onde ela gira em torno de si mesma. Então, esse movimento de rotação, ele dura 24 horas, ou seja, um dia, né? Por isso que tem o dia e a noite. E aí, eu vou sair daqui mais uma vez, porque eu vou montar os estudos aqui para a gente fazer uns efeitos especiais que vocês vão adorar, que eu preparei para vocês. Já volto, mais uma vez, corta aí. Bom, gente, eu tô aqui agora no escuro para mostrar para vocês como é a incidência da luz do sol no planeta. Eu espero que dê para mostrar aqui, né, que vocês consigam ver aí a diferença. Então, eu tenho aqui uma luminária que representa a luz do sol, né? E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo que uma parte da Terra, ela está escura e esta parte aqui está iluminada, não é? E aí, conforme a Terra vai fazendo um movimento de rotação, vai mudando a parte iluminada, né? Então, por isso a gente fala, né, que o movimento de rotação ele dura 24 horas. Ele demora o quê? 24 horas para dar uma volta completa. Então, vamos aqui no Brasil, olha. Deixa eu achar aqui. O Brasil aqui, né? Se está sol no Brasil, do outro lado, no Japão, aqui, ó. Se está sol no Brasil, no Japão vai ser noite. Acho que esse ângulo tá mais legal para vocês verem, né? E aí, conforme a Terra vai girando, essa incidência da luz solar, ela muda, né? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu mudar a iluminação aqui para pegar a Terra toda. Vocês perceberam que o planeta ele não é retinho, ele é inclinado, né? Então, todo o globo ele vai ter uma inclinação. Essa inclinação, ela é a que vai dar origem a quê? As estações do ano.
Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, né, mais ou menos como é que funciona o movimento de translação. O movimento de translação é aquele onde a Terra, ela dá uma volta completa ao redor do Sol, né? Então, ela deu aqui, ó, uma volta completa. Essa volta completa, ela dura 365 dias e 6 horas, né? Essas 6 horas vão ser importantes para a gente, daqui a pouco, para vocês entenderem outro conceito. Então, o que acontece aqui? Esse movimento de translação, ele vai dar origem às estações do ano. Por quê? Imagina que a gente vai dividir aqui em 4 partes, né? Então, ó, vamos, primeira, segunda, terceira e quarta parte. A Terra, vocês sabem que ela tem uma inclinação, ela não é retinha assim. Então, ela tem uma inclinação. E a minha está barulhenta, minha Terra, hoje. Como a Terra ela tem essa inclinação aqui, vai chegar um momento, uma posição da Terra, né? Quando ela está dando essa volta aí ao redor do Sol, que o hemisfério sul, ele vai receber mais luz do que o hemisfério norte. Não sei se dá para vocês perceberem, deixa eu movimentar aqui o meu Sol, ó. Então, imagina que o hemisfério sul, ele está recebendo mais calor, né? Mais luz solar do que o hemisfério norte. E aí a gente diz o quê? Quando o sol bate mais aqui no hemisfério sul, a gente fala que é verão aqui nos países do hemisfério sul. Deixa eu pegar aqui, ó. Como, por exemplo, Brasil, Argentina, Chile. Então, é verão aqui no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Por quê? Porque tem mais luz do sol aqui, portanto, mais calor. Por isso que no verão faz o quê? Faz calor. E aqui no hemisfério norte vai fazer muito frio. Aí o que acontece? A Terra vai continuar o seu caminho. Quando ela chega aqui nesse outro ponto, vocês conseguem perceber que bate mais sol onde? Na linha do Equador, aqui na região dos trópicos, mas ele não é tão localizado aqui no hemisfério sul. Ele bate mais ou menos por igual, aqui no meinho da Terra, e aí ele vai se espalhando mais para o norte, mais para o sul. Agora, olha lá, a Terra continuou o caminho dela, ó. Chegou aqui nesta posição, e eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu movimentar o meu sol de novo e mudar aqui a tela. Gente, é tudo muito improvisado, hein? Só para vocês entenderem. Então, vamos ver aqui agora, ó. Ah, eu vou mudar para cá só para vocês terem uma noção, mas na verdade ela tá desse lado, ó. Quando chega uma determinada época do ano, vai bater mais sol, que seria aqui desse lado, né? Deixa eu voltar para cá, vai. Vai bater mais sol no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, vai ser verão no hemisfério norte e inverno aqui no hemisfério sul. Ai, mudei a câmera de lugar, ficou melhor. Então, agora, ó, lembra que antes estava aqui mais no hemisfério sul e menos luz no hemisfério norte. Quando chegou aqui, espalhou ali mais ou menos de forma parecida, mais para a linha do Equador. Chegou nesse outro ponto aqui, inverteu, tá vendo? Olha, então agora vai receber mais calor no hemisfério norte e menos calor no hemisfério sul. Então, vai ser verão
aqui nos países do hemisfério norte e inverno nos países do hemisfério sul. A Terra continuou seu ciclo, né? Chegou aqui, olha lá o que aconteceu de novo. Tá recebendo calor, ó, de forma mais equilibrada, não está focando ali num único ponto, num único hemisfério da Terra. E aí voltou lá para o ponto inicial. Então já passou um ano aí. Olha o que voltou a acontecer de novo: verão e inverno. Então a gente diz, ó, verão, inverno, quando está aqui, verão, inverno. Depois a gente tem primavera e outono. Então, por isso que a primavera e o outono são as estações mais amenas. Vou desligar o meu sol e a gente volta para a aula. Espero que tenha dado para entender. Bom, pessoal, voltei aqui para o meu cantinho, já desmontei todos aqui os efeitos especiais. Espero que vocês tenham conseguido enxergar, espero que tenha dado ali para vocês terem uma noção daquilo que eu estava falando. É que aqui, assim, a gente não tem muito espaço para poder trabalhar, então fica difícil. E aí eu tento iluminar o globo com a lanterna, né, com a luminária, e aí o celular ilumina também, fica meio difícil as coisas aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou deixar lá no Classroom alguns vídeos também mostrando aí essa questão dos movimentos da Terra, tá bom? Então, o que vocês viram, né? Que a Terra demora 365 dias e mais 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Quando ela dá essa volta completa, a gente não conta assim, olha, 365 dias mais 6 horas, feliz ano novo, a gente não fala isso. Quando dá 365 dias, lá no dia 31 de dezembro, a gente faz aquela festa gostosa de Réveillon, solta fogos, né? Tem todas aquelas comemorações e belezinha. E essas 6 horas que vão ficando? Pois é, essas 6 horas que vão ficando, elas vão sendo guardadinhas, né? Então, imagina, o dia tem 24 horas. Então, se o dia tem 24 horas, ó, 6 horas. Um ano, 365 dias mais 6 horas. Ficou guardado lá. Mais um movimento de translação, mais 6 horas para o cofrinho. Tinha 6 com mais 6, 12. Mais uma volta completa. 6, 12, 18 horas guardadinha ali. Mais um ano se passou, mais uma volta completa. O que aconteceu? 6, 12, 18, 24. Olha a Pro fazendo conta. Deu 24 horas no cofrinho. Então, o que vai acontecer naquele ano? Vai ter um dia a mais, que é para prestar contas aí dessas 6 horas a mais aí que vão sendo acumuladas a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem aquilo que a gente chama de ano bissexto, onde o mês de fevereiro tem 29 dias. E aí é torcer para você não fazer aniversário, não nascer no dia 29 de fevereiro, porque já pensou? Você vai fazer aniversário de 4 em 4 anos? Como assim, professora? Não, aí no caso, os pais escolhem se vai comemorar ou um dia antes ou um dia depois, né? Porque ficar fazendo festa de aniversário só de 4 em 4 anos não vai rolar, não vai dar certo. Pois bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar aí, a questão das estações do ano, do movimento de rotação do dia, da noite, lembrando que em alguns tipos de clima tem aquilo que a gente chama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Durante o dia faz muito calor e durante a noite faz muito frio, geralmente onde? No deserto, em climas de deserto. Por quê? Porque a areia do deserto, ela não consegue guardar o calor lá dentro das moléculas dela, né? Então, não armazena calor. Então, o calor bate e volta. E aí, no clima desértico, né? Em climas também
Em algumas regiões, como por exemplo, em altas altitudes, vai ter aí essa diferença de temperatura de dia e de noite, certo? E aí, meus amores, a gente tem uma coisa também muito interessante, que eu não sei se a Pro Amanda já ensinou vocês, ou se ela ainda vai ensinar, porque essa parte ela também ensina, por isso que eu vou passar rapidinho, tá? Que são sobre o solstício e o equinócio. Então, vai ter um dia que é onde começa o verão ou onde começa a primavera. É aquele dia que a gente marca lá no calendário e quando vocês eram da educação infantil, as professoras comemoravam, vocês saíam com o rosto pintado ou faziam alguma atividade sobre o início de cada estação do ano. Então, a gente tem aí, olha, o solstício. Então, nós temos o solstício, o que que é? É o dia exato onde o sol vai bater mais em determinado hemisfério, né? Lembrando que é sempre o oposto. Solstício de verão, solstício de inverno. Aí vai depender de onde de que lugar que você está querendo falar. E lá no livro de vocês, vai ter lá na página 25 uma tabelinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma tabelinha com as datas de cada solstício, explicando cada solstício. E o equinócio é o que? Na estação outono ou primavera, dependendo do hemisfério, onde o sol vai bater mais ali, com um ângulo ali mais retinho ali na linha do Equador, dando início à primavera ou ao outono, certo? Deu para entender até aí? Eu espero que sim. E aí nós vamos falar também sobre os tipos de clima. Só que eu não vou explicar cada um deles, né? Eu já falei lá quando eu estava falando das zonas térmicas da Terra, eu já falei os tipos de clima que tem em cada zona térmica. Só que agora eu vou deixar para vocês. E aí vai ser a atividade da semana. Bom, dando continuidade agora, a gente vai ver, né? Então já se passaram aí os tipos de clima, como é as estações do ano, como elas interferem na sensação de calor. No verão faz mais calor, no inverno faz mais frio, no outono e na primavera as temperaturas são mais amenas. Agora a gente vai ver algumas coisas que acontecem com o clima que a gente fala assim: "Ah, gente, o clima tá maluco", mas na verdade não é, isso daí é consequência de alguma ação do homem ou até mesmo por causa da mudança de temperatura do planeta, que aí vai se intensificando aí essas questões. A primeira que nós vamos falar é a ilha de calor. Então, o que é ilha de calor? Ilha de calor é quando a temperatura ela fica mais quente em um lugar do que no outro. Só que esse um lugar e no outro tem uma razão. Então a temperatura ela vai ficar mais quente na cidade e menos quente, mais amena nas áreas que tem vegetação. Por quê? Lembra que eu falei lá da areia que não absorve a luz do sol e que a água absorve e guarda calor? É bem por aí que funciona. Quando a gente tem uma região de muita cidade, assim, com muitas construções, muitas casas, muitos prédios, avenidas, que quase não tem árvore, a luz do sol ela vai bater e vai voltar. Só que nesse bater e voltar, ela vai dar uma sensação de calor absurda, porque esquenta demais. Já numa região com mais árvores, quem é que não gosta da sombrinha de uma árvore, não é? Então, nessas regiões com mais vegetação, com mais árvore, esse calor ele não vai ficar tão forte, não vai ficar tão quente porque a vegetação ela ameniza essa sensação térmica. Então, a ilha de calor é um fenômeno que acontece onde? Nas grandes cidades. Então, ó, é só você pensar.
Se num dia de muito calor, aquele dia assim que você fala: "Gente, tá muito quente hoje", se você pisar no asfalto, se você pisar na rua descalço, vai queimar seu pé, não vai? Agora, se você pisar na grama, não vai. Por quê? Porque o concreto, o asfalto, esses tipos de materiais, eles vão refletir mais o calor. Então, o calor bate e aí volta queimando tudo. Agora, se você pisar na grama, já não vai ter tanto essa sensação de ficar queimando o pé na grama, né? Então, isso é o que a gente chama de ilhas de calor. E aí, o que essas ilhas de calor interferem? Nas tempestades, né? Então, por que que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem muita tempestade, assim, as chuvas vêm, aí alaga tudo, o que que acontece? Por causa do calor excessivo, aí toda a água que tem ali contida, ela vai evaporar muito mais rápido e vai formar aquelas chuvas convectivas que eu expliquei na última aula. E nós temos também o quê? As chuvas torrenciais, que são aquelas chuvas fortes, aquelas chuvas convectivas que eu já ensinei para vocês e que vão ocasionar vários problemas na cidade. Só que, por que elas dão tantos problemas? Porque o homem vai lá, joga lixo no bueiro, joga lixo no rio, muda o curso do rio, canaliza rio, tira toda a parte de vegetação, faz o concreto em cima e a água não escoa, aí a água vai para a rede de esgoto e vai cair tudo lá no rio e o rio vai transbordar. E aí vai ter enchente, vai causar um monte de estragos. Também tem a questão dos estragos causados onde? Nas encostas dos morros, quando as pessoas vão morar lá em áreas que oferecem áreas de risco, que eu já expliquei também para vocês, então não preciso ficar falando aqui. E aí tem todos esses problemas que são muito mais intensificados por causa da ação antrópica, por causa da ação do homem aí na natureza. E aí, para encerrar, a gente vai falar de furacões e tornados. Então, furacão e tornado, nossa, o povo adora falar sobre isso. Então, furacão, como é que acontece? Como é que se forma o furacão? O furacão ele vai se formar por causa da diferença de pressão atmosférica que eu ensinei lá na outra aula, né? Essa baixa pressão atmosférica vai vir ali aquele ar pesado e ele tem que ir para algum lugar. Lembra que eu falei da formação do vento? Só que o que que acontece? Dependendo da temperatura que está a água ali, ou que está aquela região, ele vai formar o quê? Um furacão. Então, a água ela vai formar o ar, os ventos, eles vão girar ali em forma de ciclones, né? E aí eles fazem aquele estrago todo. O furacão, geralmente, ele começa onde? No mar. E aí o furacão, ele vai indo para o continente. Então, ele começa lá no mar, aí ele vem carregando tempestade, então chove, vem toda aquela onda úmida com muita chuva ali, e aí ele vai indo para o continente. Quando ele chega no continente, ele perde a força e aí ele acaba. Só que até ele chegar, até ele passar por onde ele tem que passar e perder a força, isso demora às vezes vários dias e causa muitos estragos, porque ele vai destruindo tudo que tem pela frente. Então, em alguns lugares, são chamados de ciclones. Então, quando você vê na televisão falando assim, um ciclone, ele se aproxima, tem alguns lugares que eles chamam de ciclone, tem outros lugares que eles chamam de tufão, tem outros lugares que eles falam simplesmente furacão. E aí o furacão, ele tem também ele vai receber nomes de acordo com a intensidade. Então ele vai de F1 até F7. Um furacão F7 é aquele que destrói tudo, que causa muitos problemas assim para o país, para aquela região por onde ele passa, né? E os tornados? Qual é a diferença do tornado? A diferença do tornado é que ele, diferentemente do furacão,
ele vai começar onde? No continente. Só que o furacão ele demora alguns dias para passar, né? E o tornado não, o tornado ele é mais rápido, então ele se forma ali no continente também, né? Ele vai fazendo aquele rodamuinho lá, causa muita destruição, só que ele é forte e mais rápido. E ele começa onde? Ele começa ali no continente, ok? Deu para entender aí a diferença? Vou deixar alguns vídeos para vocês verem sobre tornados, furacões, grandes tempestades lá no Classroom de vocês. Aí, quando vocês tiverem um tempinho, vocês assistam e depois conta para mim o que vocês acharam, certo? Vou ficando por aqui, pessoal. A aula de hoje, assim, foi bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado. A atividade dessa semana é aí o vídeo de vocês, lembrando que não é em grupo, tá bom, pessoal? É individual, cada um vai fazer o seu vídeo de até 3 minutos. Não pode passar de 3 minutos. Se passar assim, ó, 3 minutos e 30, tudo bem, ainda tá dentro ali dos 3 minutos, mas 4 minutos já não pode ser, certo? Porque senão fica muito longo, vocês não vão conseguir carregar lá no Classroom. Então, é rapidinho, explica as características ali e manda ver, tá bom, pessoal? Beijos no coração, boa semana para vocês e a gente se vê a semana que vem. Tchau, tchau!